Pois não. Cláudio Petralha. No título do seu talk show, Sexo, Comportamento e Evolução. Eu primeiro gostaria de saber se os animais se apaixonam. Primeira pergunta. A segunda é o seguinte: quando a gente começa a namorar por paixão. Ninguém vai casar ou vai começar a namorar já pensando no filho que vai ter. Na realidade, não é assim. Então, a gente não está pensando na transmissão dos seus genes ou da sua qualidade, a não ser que seja a qualidade financeira. Isso, realmente, os homens e as mulheres fazem. Mas, na realidade, na prática, ou você se apaixona ou você não se apaixona. Como é que entra a paixão dentro do sexo e do comportamento? Porque a evolução é uma consequência talvez até ilógica ou então maravilhosa. E se a gente fosse prever todos os filhos que a gente tem, talvez a gente não os tivesse ou talvez a gente tivesse muito mais. Eu gostei do que você falou. Eu gostei muito, Cláudio. Né? Eu gostei do que você disse, especialmente de que, sei lá, o filho... Às vezes a gente, talvez, se fosse outra situação, você teria menos, você teria mais. Eu acho que você colocou muito bem. E você colocou muito bem que a coisa começa com paixão. Certo? Eu faço um teste nas minhas aulas de graduação. Eu faço um teste de paixão. Isso são perguntas para os meus alunos responderem. Um dos itens diz assim: quando vejo fulano ou fulana, meu corpo começa a tremer inteiro, certo? Outro, eu só penso nele, certo? Não consigo me desligar. Essas coisas. E a minha surpresa é que o número de questionários apaixonados que eu recebo, não a meu respeito. Aí não. Aí já é pós-graduação. Sejamos seletivos. Mas veja, a paixão não exclui o sexo. E o sexo não exclui a reprodução. Eu estava brincando, o sexo, basicamente, de vez em quando, ele gera, né? O que você disse é evidente. Significa que seres humanos vão se reproduzir, vão se relacionar amorosamente, não só não pensando na reprodução, como fazendo o possível para que ela não ocorra. Concorda? Né? É evidente que isso. Agora, isso não... Veja, isso é um dos aspectos do problema. Se você o considera globalmente, as próprias pessoas que estão apaixonadas não se dão conta que elas estão dentro de um esquema em que a reprodução pode acontecer. Não sei se te respondi. Em que a reprodução poderá acontecer. Às vezes as pessoas apaixonadas se casam. E muitas vezes elas têm filhos. A maioria das pessoas que se casam, não sei, tem filhos. Você entende? E a paixão é um dos caminhos que levam a isso. Mas a paixão e o sexo, elas se intercasam, ou o que é mais forte, a paixão ou o sexo? O que é mais forte, a paixão ou o sexo? Porque às vezes pode ser diferente, a paixão está de um lado e o sexo do outro. Isso. Pode ser. Pode ser. Pode ser, sim. Pode ser, sim. Eu não estou discutindo isso. Certo? Eu só acho que a perspectiva biológica te leva a, inclusive, pensar que você não tem consciência da função das coisas que você faz. Às vezes eu brinco, Cláudio, eu estava falando isso. Você vê, às vezes, namorados que se beijam. Às vezes em shopping center. Eles se beijam com um elevo, uma paixão, um ato de sucção, uma exploração.
Às vezes eu brinco eu digo para os meus alunos, o que você acha de você bate no ombro de um deles e diz, você sabe qual é o significado biológico do que você está fazendo? O cara vai me dizer, pô, me poupe, não estou nem aí com aquilo. É verdade, mas isso não quer dizer, Cláudio, que também não tenha, sei lá, que esse não seja a própria paixão talvez seja um mecanismo que nos leve a achar graça nisso. Ok? Então, não discordo de você. Na verdade, até ia fazer uma pergunta a respeito da paixão, porque eu também já li alguma coisa a respeito de que a paixão ela é muito importante, porque, na verdade, para você chegar a fazer sexo com uma pessoa, você tem que vencer uma série de barreiras, inclusive de repulsão. E a paixão ela é muito importante nesse momento inicial de te deixar preparada a vencer. Maravilha. Né? Muito bem, muito bom. Eu acho que é um pouco isso, você erotiza o outro. Exatamente. Quer dizer, de repente, mas veja, Cláudio, é opinião, consenso de todos que estudam esse comportamento amoroso, que é difícil você imaginar a paixão sem sexo. É difícil você imaginar a paixão sem você achar que o outro é aquela beleza que você sempre quis. Entende? Existe paixão platônica? Ela acontece mais tarde. Eu sou a Alsônia e fiquei muito interessada quando você tocou em resposta a uma das questões, ou de um ou de outro, quando você explicou assim, o nosso projeto de evolução, ele foi feito em números de poucas, não tão extenso. Porque eu nunca ouvi isso e gostaria de entender. Olha, Quer dizer isso? é o seguinte, o ser humano é plástico, por natureza. Quer dizer, é uma espécie que tem transmissão cultural de conhecimentos. Então, muitas coisas que a gente faz são, vamos dizer, determinadas por uma adaptação cultural, certo? Mas talvez haja um limite a essa flexibilidade, certo? Talvez alguns psicólogos entendem que a civilização moderna talvez esteja colocando um estresse muito grande na tua capacidade de te adaptar. Porque de tão diferente que é das condições para as quais você foi selecionado, que são situações de face a face e pequeno grupo de pessoas, todo mundo conhece todo mundo, etc. E tal. Então, há ali um ponto de reflexão, né? Até que ponto, embora haja adaptação cultural, até que ponto ela pode até ser prejudicial num certo ponto. Não sei se eu te respondi. Perguntas faltando. Daqui a pouquinho nós temos mais o quê? Mais uns 20 minutos. Sexo, comportamento e evolução. Aquela pergunta que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram coragem. Tenham coragem. O momento é agora para entrar em discussão coletiva. Senão eu vou provocar mais um pouco essa polêmica aí de Darwin e Freud, que eu não fiquei tão satisfeito, porque, na verdade, a gente não vê... 152 anos depois da publicação da Origem das Espécies, a gente ainda recentemente está vendo um interesse muito maior em Darwin, em teoria da evolução. Mas parece que nas ciências humanas existe ainda um certo preconceito contra a teoria da evolução e como é que ela pode nos ajudar a interpretar o sexo, o comportamento. Na sua universidade, que é a Universidade da Isabel também, como é que vamos dizer, a teoria da evolução, o pensamento darwiniano influencia
especialmente a área de ciências humanas, ainda existe preconceito nessa área? O que você acha? Na verdade, eu acho bom a gente situar isso ao Instituto de Psicologia, né? Eu trabalho no Museu de Zoologia, onde a teoria evolutiva, na verdade, não causa polêmica nenhuma, né? Não tem problema nenhuma. Ela é muito útil e é utilizada na compreensão de todos os fenômenos que são usados na minha área. Mas aí é muito fácil. Se eu falar do Instituto de Biociências, o interessante é essa reflexão de dentro do Instituto de Psicologia, por exemplo. Existe uma velha cisão entre ciências humanas e ciências biológicas. E, como todas as cisões, ela é baseada em ideias feitas, prontas, estereótipos, né? Então, é curioso que até numa universidade você tenha grupos que dizem não tem nenhum sentido pensar biologicamente, ou então, alguns que diriam que não tem sentido você pensar o aspecto cultural, histórico do comportamento humano. O que a gente percebe, Sérgio, você tem razão em ser impaciente. Porque 152 anos é demais, né? Eu acho que a gente percebe uma possibilidade de integração do conhecimento, cada vez maior. Por exemplo, existe um movimento mais recente de psicologia que tem por nome psicologia evolucionista. Portanto, eu acho que é a primeira vez em que, de repente, psicólogos se juntam e dizem, bom, nós seremos evolucionistas, né? Então, isso já é um sinal de que há contato. Na verdade, eu entendo que a gente não deva ir sempre para os estereótipos. Você quer me reduzir para um animal? Né? Certo? Eu sou algo mais do que isso. Né? Se você tira esse estereótipo, você percebe que há campo para você trabalhar junto. Eu fico muito contente de ter sido convidado para escrever um capítulo de um tratado de psiquiatria da infância e da adolescência, e que se chama Desenvolvimento Humano e Etologia, que é a ciência do comportamento biológico. Então, fico contente de ter escrito esse capítulo dentro de um manual que tem outras abordagens. Então, ela tem que ser percebida. Né? Eu acho que você tem razão. Né? Que a gente não espere mais outros 152 anos. A teoria da evolução, ela praticamente não tem nenhuma área, né? Hoje em dia na medicina, na agricultura, a psicologia não pode ser uma exceção, né? Mas a gente nota que só recentemente você encontra, até numa livraria como a Livro da Travessa, hoje você tem um grande número, 10 anos atrás, se você procurasse em livrarias brasileiras livros sobre evolução, você ia encontrar muito pouca coisa. Hoje em dia aqui tem uma farta biblioteca de livros disponíveis sobre os mais diversos assuntos, traduzidos em português. Isso, alguns anos atrás, não era bem verdade. Enfim, mas vocês é que têm que fazer perguntas. Pensaram aquelas perguntas? Começou. Meu nome é Carmen. Eu acho que, do ponto de vista da biologia, a reprodução é central, mas, do ponto de vista da psicologia, não. E, então, eu acho que a gente fala de duas coisas completamente diferentes. Não é quando a gente fala de biologia e de psicologia, porque a reprodução ou o vínculo na psicologia não tem nada a ver com a reprodução na biologia. Desculpe seu nome? Carmen. Zé Renato, você quer? Não me atrevo. Ô Carmen, no fim o produto é o mesmo. Você concorda comigo? Psicológico, biológico, no fim acaba nascendo uma criança. Ela pode não nascer, em todas as espécies, não nasce. A intenção pode não ser essa. A intenção... Deixa eu entender melhor o teu pensamento. A intenção no vínculo psicológico, afetivo, sexual mesmo,
na psicologia não é o nascimento da criança. Por que seria? Veja, quando a gente fala nascimento da criança, a gente está simplificando um pouco as coisas, mas colocando um fator importantíssimo. Né? O problema do vínculo é que os indivíduos não passam o tempo se reproduzindo. Eles passam o tempo sobrevivendo, encontrando condições boas. E ali que entra o vínculo. E ali que a coisa é muito rica. Você entende? Mas você vai encontrar. Então, você simplesmente amplia um pouco a nosso escopo. Quando eu disse vínculo, eu disse que é uma coisa que se cria de uma forma ampla. Por exemplo, você tem vínculos entre amigos. O fenômeno da amizade é um fenômeno importante. Voltando à questão da Alsônia, tem pesquisa sobre com quantas pessoas você se relaciona. Certo? E você vai perceber uma coisa curiosa, que numa cidade enorme como a em que você vive, que eu vivo, o nosso círculo de pessoas é no máximo 100. 100 Pela pessoas. internet, pelo Facebook. Assim, mas aí, mas digo, relacionamento, vínculo. Então, o vínculo faz parte da história, certo? Eu só não acho que quando eu atravesso a fronteira entre biologia e psicologia, aí eu digo, bom, agora vou limpar minha cabeça de tudo que é vínculo biológico. Por exemplo, ocitocina. Eu acabei de dizer, é algo que ocorre entre pessoas. Se você vê alguém que você gosta, não precisa se reproduzir com ele. Você tem um mecanismo vinculador que está funcionando. Entende? Então, nesse sentido, que eu acho que é possível a gente integrar as perspectivas. Não estou querendo te vender uma solução fácil, não é fácil. Eu tenho batalhado muito a favor disso. Eu tenho muito medo, Carmen, de soluções dicotômicas. A partir do momento em que o ser humano se ergueu, ficou bípede, a partir do momento que ele usou o primeiro símbolo, não tem mais nada a ver com o resto. Né? Não sei se... isso me preocupa um pouco. A gente perde uma oportunidade de um olhar mais múltiplo. Eu acho que está chegando... Nós estamos já chegando aos minutos finais. Temos ainda algumas perguntas da internet dos nossos participantes. É que o professor Aires, ele tem que voltar para São Paulo hoje à noite. A ponte aérea dele está marcada. Mas ainda temos o quê? Mais uns 15 minutinhos? Isso. Bom, a gente podíamos terminar mostrando aquele clipe. O que você acha? A gente tem uma pergunta do nosso internauta, então, se a gente puder fazer. Ele fala aqui, a sociedade moderna pode mudar o caminho da evolução humana? A sociedade moderna pode mudar a evolução humana? Ele começa a fazer umas perguntas, provocações. O senhor tinha dito que a nossa espécie se articulava em torno de pequenas tribos. Aí ele fala... Somos seres tribais, sobreviveremos à globalização? E aí termina fazendo, então, essa pergunta sobre o caminho da evolução humana. Olha, eu vou confessar a vocês, eu espero que a gente sobreviva. Eu acho que a resposta é que está exatamente, Carmen, na tentativa de entender essas coisas junto. Certo? Eu acho que é importante. Quer dizer, eu acho que nós não sabemos exatamente até onde vai a flexibilidade do aparelho cognitivo humano, até que ponto ele é capaz de sobreviver tranquilamente em uma sociedade complicada como a nossa e tudo isso. A gente tem que, de fato fazer uma análise e ver o que acontece. Né? O que eu acho é que se a gente entender os mecanismos que estão em jogo, e não simplesmente simplificar as coisas, né? A gente vai estar mais pronto para, sei lá, constituir uma sociedade mais
justa, onde tenha mais bem-estar, etc. e tal. E isto, para mim, envolve não virar as costas para a natureza que é nossa, certo? Eu não posso me pensar como algo absolutamente passível de inovação e de mudança, certo? Se fosse isso, nós não teríamos problemas. Mas será que nós respondemos a pergunta aí do nosso internauta? Para onde vamos? Para onde vamos? Nós temos a capacidade de influenciar a nossa própria evolução? Será que nós já temos esse poder? Eu vou responder simplesmente sim. Eu sou um otimista, né? Eu acho que do conhecimento, o conhecimento não tem uma dimensão de valor embutida nele, né? Conhecimento é conhecimento, né? Mas eu tenho a impressão que se a gente trabalhar dentro de uma visão que tenha valores éticos, que são os valores que uma sociedade humana constrói, então o uso do conhecimento será um uso certamente muito positivo. Acredito nisso. Otimisticamente pensando. Talvez aí a gente entenda um pouco por que às vezes o darwinismo assusta um pouco as pessoas, né? Porque a seleção natural, ela, em última instância, é obra do acaso, é obra da circunstância, tá aí a gente conviver com isso é complicado. Em última e em primeira. É complicado, e a gente parte para cima do princípio do design inteligente, né? Tenta pular o muro, né? Dá uma escapada até as teorias criacionistas e tal. Veja como é revelador, por exemplo, o samba enredo União da Ilha desse ano, que é sobre Darwin, o mistério da vida. Do alto surgiu diferente, não sei se é bicho, não sei se é gente. Somos frutos do mesmo lugar. A árvore da vida vamos preservar. Nessa avenida de sonhos, o meu amanhã só Deus saberá. Darwin, muito bom! Mas o Darwin, Bonito! ele talvez não saia na escola. Só para... Eu achei bonito os versos. Pela primeira vez vamos ter Darwin na avenida, que já é alguma coisa, né? Vamos assistir mais esse clipe. Isso. Mais um clipe que nós selecionamos da Mostra Ver Ciência. É um trechinho de um programa da emissora norte-americana WGBH, que é parceira tradicional da Mostra Ver Ciência. Então vamos assistir. É mais um clipe inspirador aqui. A emissora norte-americana WGBH, que é parceira tradicional da Mostra Ver Ciência. Então vamos assistir. É mais um aqui. A emissora norte-americana WGBH. A internet está no ar aqui, ó. Tem que ver onde é que ela está. Tem que fechar aqui. For some species, the chances of offspring surviving increase if a female chooses a mate who'll stick around over the one with the best genes. Evolution has favored in many of the species Stephen Emlyn studies males and females who share the job of parenting. In songbirds, if a male were to be a deadbeat dad and leave and not raise the kids would die, and basically no genes would be passed to the next generation because the female alone can't do it. She needs help, but he's only going to give up philandering if he believes the chicks he's staying home to help raise are his own. The result is monogamy, a social solution to a biological dilemma. But monogamy isn't easy to maintain. While some evolutionary forces encourage it,
Others threaten the family values that are at its core. Songbirds are unusually monogamous, but even as they pair off and set up nests, inevitably some of them are lusting after their neighbors. Say here in an Ithaca woodlot, you migrate back from South America, and of the 100 birds in this woodlot of your species, you're the 65th female to return from migration. You find that most of the males have already been taken. You choose the best male available, but you end up paired with a fairly low-quality male in comparison with your neighbors. You're in a situation where you now have a social mate who's going to help provide the food and the care for your young, but the neighbors are, in fact, higher genetic quality, perhaps more experienced, more healthy, and if your young could be sired by them, you, in fact, would have healthier young that carry, therefore, the genes to promote and have healthier grandchildren. But for a female songbird, cheating is a risky strategy. If she's caught, her partner will leave. Alone after the chicks are born, she won't be able to meet their needs. Yet a surprising number of songbirds take that risk. DNA testing has revealed that as many as 40% of all chicks are not sired by the male that helps feed them. Cheating, at least for certain female songbirds, gives their chicks better genes, and therefore a better chance of surviving until they can reproduce. Fazer o quê? Perguntas finais. Nós estamos já, o senhor tem que ir para o aeroporto, né? Gente, olha, queria agradecer a presença de todos vocês, a vocês também que estão nos assistindo aí pela internet, e obrigado pela participação. Nós esperamos repetir esse tipo de evento, talk show, com mais frequência aqui com a parceria da Livraria da Travessa, que nos acolheu. Agradeço pela confiança e por esse juntar de forças, né? O Museu de Zoologia da USP, que está aqui também, na pessoa da Maria Isabel Landim, abrilhantando esse evento. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela atenção, pela presença. Desculpem pela algumas falhas técnicas para vocês que estavam assistindo pela internet, mas foi a primeira vez. Essa foi a primeira transmissão ao vivo desse nosso talk show, e nós esperamos, como disse o Zé Renato, é um sinal de evolução. E muito obrigado, vamos agradecer. Eu só queria dizer, o professor César Arais, ele merece um parabéns, um aplauso duplo. Ele é egípcio de nascimento. Nós estamos comemorando aqui com ele também. Eu acho que hoje em dia o mundo está todo unido, né? O fim de uma ditadura é motivo de alegria. Eu me emocionei vendo essas imagens no Egito. Acho que todo mundo se emociona, né? Esse clima de confraternização global é uma coisa realmente maravilhosa. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado. E vamos encerrando, então, por aqui essa transmissão do nosso primeiro talk show Ver Ciência, Livraria da Travessa, Museu de Zoologia da USP. Obrigado pela atenção e até a próxima.